Bom dia, Otávio Neto, bom dia você que nos acompanha. Nós vamos conversar hoje com Aldo Barigozzi, ele que é consultor de mercado, Otávio, porque o mercado do agronegócio ainda vive uma situação um pouco conturbada pela questão dos fretes. Não está definido ainda esse tabelamento, isso tem trazido ainda algum prejuízo para o setor, para o segmento. E às vistas de uma colheita de safrinha que está vindo aí, estoques remanescentes do milho primeira safra e também da soja. Aldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, é bom te receber aqui, Aldo, e para a gente tentar entender, o governo acaba de anunciar que nós tivemos aí um prejuízo de cerca de 17 bilhões de reais na economia brasileira por conta da paralisação dos caminhoneiros. E o Brasil agora está às vésperas aí de colher a segunda safra de milho. E nós sabemos que praticamente 100% da produção agropecuária passa pelas rodovias do Brasil. Bom, qual é a situação econômica hoje? Quais os riscos que nós temos hoje com a situação em que nós estamos vivendo nessa falta de definição do frete mínimo? Acho que, Éder, a questão passa tudo pela falta de capacidade que nós temos no nosso país na questão agro, da armazenagem. A nossa capacidade estática ela é pequena, quer dizer, se colhermos todas as nossas safras, elas não cabem nos armazéns que nós temos, e isso faz com que o produtor ele precise escoar a sua produção. Então nós temos hoje a colheita do milho safrinha e nós não temos hoje, se não escoarmos toda a soja que nós temos armazenada, nós não teremos lugar para escoar o milho. Então existe uma pressão deste segmento para que a gente regularize logo essa questão caminhoneiro, o valor do frete, e que esse valor do frete ele exista um diálogo entre as classes produtoras, não só o agronegócio, o produtor rural, como também a indústria, ou seja, quem precisa transportar mercadoria precisa que isso daí seja resolvido. E quanto mais nós tivermos o diálogo e acertarmos um valor de um frete razoável que atenda não só quem produz, como também o caminhoneiro que está do outro lado, que também precisa sobreviver, a gente precisa que isso seja resolvido de uma maneira mais rápida para que a gente não tenha um prejuízo maior do que nós já tivemos no nosso país. Aldo, você concorda que essa situação que estamos vivendo está conturbando, ou o setor está conturbado, porque nós temos o milho, né, com um valor muito alto, e isso afeta diretamente a produção de frangos e suínos. Nós temos uma incapacidade de armazenamento, nós temos uma indefinição na questão do transporte. Ou seja, a gente vê um cenário um pouco ruim para o setor até o final do ano. Lembrando assim que a nossa economia ela estava começando a recuperar, quer dizer, começando a ter um fôlego, e tivemos um revés em relação a tudo isso. Isso faz com que o custo operacional de quem produz lá o frango, de quem produz o suíno, quem produz o bovino, lá na indústria de alimentos, que esses custos operacionais eles subam. Esse segmento já tinha um poder de competição mercadológica pequeno, porque as suas margens de ganhos elas eram pequenas. Quando você aumenta esses custos operacionais, você esmaga ainda mais aquela margem que já não existia. A economia já não estava rodando uma velocidade que nós precisamos. Os empregos estão escassos. Se você não tem empregos sendo gerados, o desemprego grande, você não tem consumo. Então, quer dizer, o cenário não é um cenário positivo. É um cenário que precisa ser mudado. Nós precisamos voltar a meses atrás, onde nós tínhamos e enxergávamos um cenário de oportunidade, um cenário que o país voltasse a crescer, e essas incertezas atrapalham todos os segmentos. Se você tem um dinheiro para investir e de repente você olha o segmento onde o custo operacional está alto, a margem de ganho está pequena, você vai investir? Não vai investir. Isso é ruim para todos os setores. Mas nós temos um cenário que nós focado agora, um cenário agora com eleições já prestes a acontecer em outubro e quem sabe novembro. Toda essa movimentação, essa necessidade de mudanças ou de adaptação para esse mercado, a gente deve demorar um pouquinho ainda. Isso deve só acontecer a partir do ano que vem, quando tiver eleito o novo presidente. Sim.
né? Imaginamos ainda, não temos nenhuma definição de cenário político, né? Quer dizer, quem vai ser esse candidato forte, né? Há uma indefinição muito grande em relação a tudo isso. Reflete no que isso reflete diretamente na nossa economia. O comando que a gente tem hoje no governo federal, não estamos falando de coisas partidárias. O comando, a gestão pública que nós temos no governo federal hoje é uma gestão pública que não é respeitada pelos segmentos. Então, quer dizer, muitos acordos que foram feitos não foram cumpridos. E isso é ruim, isso traz muita incerteza, isso faz com que o dólar dispare, faz com que os setores produtivos não façam grandes investimentos, porque eles não têm certeza do que possa vir a acontecer com o nosso país. Essa indefinição, ela deixa uma angústia muito grande no setor produtivo. Isso faz com que retarde investimentos, isso prejudica toda a cadeia produtiva. Isso eu digo do agronegócio, da indústria, do serviço, do comércio. Isso é muito ruim para todos os setores. Então, além da greve dos caminhoneiros, da paralisação, que impactou fortemente no segmento, no setor, no principal setor que movimenta a balança comercial brasileira, que é o agronegócio. Que é o agronegócio, quer dizer, hoje com essa... Quem exporta grãos, ele está feliz porque o preço da commodity estão em alta e tudo mais, né? Isso olhando um lado, né? Olhando de uma forma bem, digamos assim, bem egoísta, né? Mas temos o outro lado que quando dispara o dólar, você tem um impacto direto no custo de produção de quem produz a soja, porque você aumenta lá a questão dos insumos para produzir a soja. Aí você tem uma definição do transporte, que hoje quando você vai produzir uma tonelada de soja, de milho, do agronegócio, mais de 30%, 33% é custo logístico. E nós temos um agravamento grande aqui no nosso país, que boa parte da soja ela é movimentada por vias rodoviárias. Então vamos pegar aqui nosso estado, Mato Grosso do Sul, para você ir para o Porto de Paranaguá, 1.000 e pouquinho quilômetros. Para você ir para Santos também, 1.000 e poucos quilômetros. E isso tem um peso muito grande no custo para escoar essa soja para o mercado internacional. Lembrando que grande parte dessa soja, que mais de 60%, ela é comprada pela China, que é o nosso grande comprador, que hoje também não vive um momento econômico muito bom, embora seja muito melhor do que nós temos no nosso país. Com certeza, a China é o grande comprador, mas a gente está acompanhando de perto também essa movimentação entre China e Estados Unidos, né? Esse imbróglio todo entre os dois países por conta de taxações, de exportações de produtos, a China e Estados Unidos quebrando o braço nessa questão, o que deve refletir diretamente também aqui no Brasil. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já com o Aldo Barigozzi, que está trazendo para a gente aqui uma panorâmica desse mercado do setor. É um pouco conturbado com o momento em que nós vivemos, né? Preços de grãos em alta, dólar em alta, também uma indefinição na questão do tabelamento do frete mínimo, e isso tudo, claro, que impactando no setor rural, na ponta de quem produz e também no consumidor. Voltamos em instantes. De volta com o nosso CBN Agro, hoje conversando com Aldo Barigozzi, ele que é consultor de mercado, trazendo para a gente uma radiografia desse cenário do agronegócio, considerando aí eleições que irão acontecer até o final do ano, considerando greve dos caminhoneiros, o tabelamento do frete para o preço mínimo e também uma super safra de grãos. A Conab acaba de divulgar a estimativa da colheita de grãos 2017 e 18, que deverá ser a segunda maior da história, com previsão de colheita em toneladas de 229 milhões e 700 mil. Isso em toneladas, uma área plantada de 61,6 milhões de hectares, e nós tivemos na safra passada 237,7 milhões de toneladas. É um cenário positivo de produção, Aldo. Sim, é um cenário positivo de produção. Quando a gente estava aqui fora do ar, a gente estava conversando, Éder, justamente assim, o que deixa o produtor rural tão angustiado nesse cenário? Você acabou de dizer aí, a Conab estima a safra recorde de produção. Quer dizer, hoje estamos aí com a possibilidade de termos uma safra recorde. Quem está lá no campo fica pensando, eu tive um custo operacional para produzir essa soja, esse milho, esse algodão. Quando eu colher esse produto, a quanto vai estar a saca desse produto? A questão é o mercado futuro, então. É, o mercado futuro. Por quê? Nós temos uma volatilidade, lembrando assim, a gente trabalha com commodity. Então assim, hoje o preço da saca da soja, do milho está favorável, mas ela pode não estar favorável.
o preço que esse produtor possa vir a colher nesse produto no futuro, estamos falando de previsão de cenário. Não estou aqui trabalhando com cenário negativo, estamos falando de possibilidades. Se esse cenário tiver negativo, em termos de preço, no que se refere hoje, o dia hoje, esse preço, por exemplo, pode ser não cobrir todos os custos que o produtor hoje tem para produzir esse grão, a soja, o milho. Então, assim, quando a gente fala de competitividade do setor, hoje, o cenário hoje, a competitividade não é grande, quer dizer, a rentabilidade que o produtor rural, lá o agricultor tem em relação à sua produção, não é uma rentabilidade grande quanto teve no passado. Embora esse cenário da gente ter hoje o câmbio hoje favorável a quem exporta, isso é uma luzinha verde que acende, que facilita um pouquinho a quem produz lá e exporta. Agora, lembrando que se a gente tem um aumento da taxa cambial em relação, favorece a exportação, você prejudica automaticamente a importação dos insumos. Então você tem que ter um equilíbrio muito grande em relação a isso. Eu, como profissional da área, como consultor, administrador, o que a gente orienta sempre o produtor? Ele trabalhar com planejamento. Então, se hoje eu tenho lá uma produção lá de X sacas de soja, eu tenho que ver quantas dessas X sacas de soja elas comprometem o meu custo operacional de produzir e manter a minha propriedade rural durante aquele X período da minha produção e da próxima produção. Ou seja, se eu tenho lá uma previsão de colheita de 1.000 sacas e sei que 500 vão comprometer todo o meu custo operacional, eu tenho que separar essas 500, pagar todas as minhas despesas, estou falando em termos de planejamento, e aquelas outras 500 que teoricamente seria o meu lucro, essas sim eu posso especular e trabalhar em termos de um valor de mercado. Isso é muito de planejamento. Isso quer dizer então que neste cenário que a gente está vivendo hoje, o comportamento do produtor deve ser mais conservador, é isso? Ele tem que ser conservador porque existe uma volatilidade, né? Ou seja, o mercado ele está muito instável, quer dizer, você não sabe quanto vai ser o frete, você não sabe quanto que vai ser, você vai ter de custo para produzir, estamos falando em relação aos insumos, você não sabe do cenário político, né? Quem vai ser eleito presidente do país, quais vão ser essas políticas, quais vão ser as políticas agrícolas, quais vão ser acessos ao crédito, se você vai precisar comprar um implemento, qual vai ser a política para o produtor comprar um implemento agrícola? Tudo muito indefinido. Tudo muito indefinido. Quando a gente tem um cenário indefinido, nós temos que ter muita cautela. Uma postura conservadora. Uma postura conservadora. Cautelosa. Uma postura conservadora, uma postura cautelosa, isso se reflete a menos investimento no campo. Por que menos investimento? Ninguém vai colocar um investimento, ninguém vai colocar um dinheiro num cenário incerto. E qual é o impacto disso para a economia, de modo geral? Agora, um outro ponto também só para concluir, você também, quando você tem um cenário desse de incerteza, quando você está planejado, você tem informação, você está muito por dentro das coisas que acontecem, também pode ser um cenário de você ter um diferencial em relação ao mercado. Pode ser que você saia na frente em relação a outros. Mas há riscos. Aos seus. Sim, quanto maior o risco, maior o ganho. Se der certo, então assim, por isso que eu falo do planejamento, da importância do planejamento. Então, de repente, se você faz um risco calculado, quer dizer, todo grande empreendedor, ele sofre riscos. Claro. Para qualquer negócio, independente de ser do agronegócio, qualquer negócio. Agora, quando você está baseado em informação, você tem muito acesso ao conhecimento, pode ser que aquele risco calculado você tenha ganhos. Quais os impactos disso em relação à economia, para o mercado? Como eu tinha falado anteriormente, esse cenário de incerteza leva menos investimento à economia, ou seja, a economia vai andar a passos mais lentos nesse segundo semestre, no ano de 2018, porque nós temos um cenário político, ou seja, a política interna brasileira hoje, ela está influenciando muito mais o nosso país do que a política externa. Lembrando que na semana passada, o Banco Central Brasileiro, ele para segurar a questão cambial, ele investiu, ele injetou, ele comprou dólar, né? Ele investiu metade do acordo econômico que a Argentina fez com a FMI. Então, mais de 25 bilhões de reais. Então, assim, isso
Só para nós termos uma ideia de quanto o governo ele vem tentando fazer algumas coisas para segurar essa questão do dólar. Mas hoje o que vem influenciando isso é a política interna brasileira. Bom, considerando tudo que nós falamos, para a gente resumir, né? Quando você acredita que o mercado começa a ter um fôlego para poder respirar com mais leveza? O mercado vai ter um fôlego a partir de 2019. E dependendo de quem se eleger, dependendo de quem vai ser das propostas, tem isso ainda, né? Dependendo de quem venha se eleger em 2019. Em 2019, o presidente está eleito. Nós temos ainda aquele período de expectativa, de espera para saber, né, o que efetivamente vai acontecer. A partir de quando em 2019? Segundo semestre, primeiro semestre mesmo? A gente já tem uma resposta para isso ou não? Nós vamos, a partir do momento que o presidente foi eleito, as coisas vão começar a se ajeitar, né? Aquele nosso linguajar popular. Independente de que tenha sido eleito, as coisas terão que começar a ficar organizadas. Lógico que se vier um presidente que tenha um diálogo com os deputados, com os senadores, né, que consiga transitar bem com essa classe política, nós teremos uma velocidade maior. Se vier um candidato que não tenha todo esse trânsito, né, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, esse cenário ele pode prolongar um pouco mais. Então, assim, precisamos que esse que venha, ele venha aberto ao diálogo com o Senado e com a Câmara dos Deputados para que a gente consiga voltar a colocar o país nos trilhos e voltar a crescer. E ainda tem uma questão de política internacional que a gente não citou aqui, que é o aumento dos juros básicos, né? A Selic americana que vem aumentando e vem tirando investidor daqui para lá e tem uma influência no nosso câmbio também, né? Para quem nos ouve, né, é importante dizer, o mercado americano é um mercado muito seguro. Então, se eu tenho um dinheiro para investir, eu vou colocar esse dinheiro no mercado que eu sei que ele é seguro, que não vai ter grandes riscos para o meu investimento. Se a taxa de juros americana ela aumenta, ela tira dinheiro de vários países do mundo. Isso faz também com que o dólar ele seja valorizado em termos de mundo. Isso mostra o quê? Para o mundo que a economia americana ela está aquecida, ela está crescendo, está gerando emprego. Então isso assim é bom porque fortalece a moeda americana. E ao mesmo tempo, para a gente é um impacto grande, porque isso pressiona a moeda, a taxa de câmbio aqui no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Então é uma somatória de questões, né? Estabilidade política, momento econômico, conjuntura econômica internacional, tudo isso tem que ficar de olho, né? E temos que lembrar também que todo esse momento faz com que você tenha preço do barril do petróleo em alta. Lembramos que a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, ela fez uma reunião há um tempo atrás e está mantendo essa mesma estratégia de produzir menos petróleo. Quer dizer, quanto menos petróleo ela ofertar para o mercado, maior será o preço do petróleo. Então, assim, não existe um cenário de queda do valor da commodity petróleo em termos de mundo. Então, se mantivermos essa mesma política interna, em termos de Petrobras, nós vamos manter esse mesmo preço do barril do petróleo. Isso pressiona todo esse cenário nosso que não é positivo do jeito que nós imaginávamos que fosse. Bom, então é isso, Lucas. Vamos ter que esperar até 2019 vamos esperar ansiosamente. Novamente. Obrigado, Éder. Obrigado também, Aldo. Obrigado. Vamos agora ao repórter CBN.